Pare um momento e reflita com sinceridade. Quantas vezes você já decidiu mudar algo na sua vida? Quantas vezes se sentiu animado com uma nova ideia, fez promessas a si mesmo, escreveu metas, montou planos, e ainda assim, tudo acabou voltando ao ponto de partida? E aí, nesse ciclo repetido, surgem aquelas perguntas silenciosas que incomodam. Será que o problema sou eu? Será que me falta talento? Força de vontade? Mas a verdade pode ser bem diferente do que você imagina. O que está faltando não é capacidade, nem inteligência. É constância. É o compromisso de seguir mesmo quando a empolgação já passou. Erro está em acreditar que é preciso estar com vontade para agir. Essa ideia é o que mantém muita gente travada, esperando um momento ideal que raramente chega. Porque o que chamamos de motivação é, na maioria das vezes, uma faísca emocional. Ela surge rápido, te impulsiona por um tempo, mas logo desaparece. Especialmente quando as primeiras dificuldades aparecem. Esse impulso inicial, que tanta gente confunde com força real, é apenas uma resposta química do cérebro. Quando você pensa em fazer algo novo, ele libera a dopamina, criando aquela sensação de entusiasmo. Só que, se a recompensa não vem logo, esse pico desce. E aí vem o desânimo, a procrastinação, a sensação de que você não nasceu para isso. Mas isso não é verdade. O problema é só que você está confiando na ferramenta errada para se mover. A verdadeira transformação não acontece nos momentos de empolgação, e sim nas escolhas feitas sem vontade. É ali que entra o que realmente faz diferença: disciplina. Disciplina é seguir mesmo quando não parece emocionante. É levantar para treinar quando o corpo pede cama. É escrever mais uma página mesmo quando as ideias estão travadas. É revisar um projeto pela 10ª vez porque ele ainda não está bom o suficiente. É por isso que pessoas que constroem resultados consistentes, atletas, artistas, empreendedores, não confiam na motivação. Eles confiam no processo, na repetição, no que fazem mesmo quando não querem fazer. Motivação é o fósforo. Acende rápido, queima forte, mas apaga logo. Disciplina é o carvão. Aquece devagar, mas mantém o calor constante por horas. Se você quer mesmo construir algo sólido, duradouro, precisa entender isso de forma definitiva. Não é sobre se sentir inspirado. É sobre agir apesar de não estar. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, além de ajudar esse trabalho a alcançar mais pessoas, você garante que vai continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mentalidade e te ajudam a evoluir de verdade. Quantas vezes você já viveu isso? Uma ideia surge na sua cabeça. Clara, empolgante, com cara de agora vai. Você sente aquele gás, começa a planejar tudo, talvez até compre um caderno novo, assista vídeos sobre o assunto, monte uma rotina perfeita. Nos primeiros dias, tudo parece se encaixar. Mas então, algo acontece. Talvez seja um dia mais corrido, uma noite mal dormida, ou simplesmente um daqueles momentos em que nada flui. E como num estalo, aquela empolgação some. O ritmo desacelera, o foco se perde, e tudo volta ao ponto de partida. Mais uma tentativa inacabada. E aí bate aquele velho pensamento. Será que esse não é meu caminho? Talvez eu não tenha disciplina mesmo. Mas não é isso. O que você experimentou ali foi um pico de motivação, e é por isso que ele acabou tão rápido. A motivação, por mais que seja vendida como combustível para grandes mudanças, é apenas um impulso passageiro. Ela está diretamente ligada ao desejo de recompensa. A ciência explica que o cérebro libera a dopamina, o neurotransmissor da expectativa, quando você imagina um novo projeto ou resultado. É essa dopamina que gera o entusiasmo inicial. Só que tem um detalhe: ela é extremamente sensível. Se o resultado demora a aparecer, se o caminho se mostra mais difícil do que parecia, essa dopamina despenca. E o que vem depois é familiar: desânimo, dúvida, comparação, autocrítica. Você sente como se estivesse falhando. Mas, na verdade, o que falhou foi a ideia de que seria fácil, ou de que seria sempre excitante. A motivação te levou até a largada, mas não te preparou para o percurso, e é aí que muita gente para. O grande erro não é desistir. O erro é acreditar que precisa estar motivado o tempo todo para continuar. Isso é irreal.
Ninguém vive inspirado 24 horas por dia. Nem mesmo as pessoas mais produtivas e bem-sucedidas. O que diferencia quem termina o que começa é justamente a capacidade de continuar quando a empolgação se vai. Essas pessoas confiam em outro sistema, a rotina, o hábito, o processo. Elas não acordam todos os dias apaixonadas pela tarefa, mas acordam todos os dias dispostas a cumprir o que se comprometeram a fazer. Elas entenderam que resultados consistentes vêm da repetição, disciplinada, não de momentos de euforia. E sabe o que é mais interessante? A disciplina pode parecer fria, mas ela é o que, de fato, cria a motivação de longo prazo. Cada vez que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você constrói autoconfiança. Você começa a se ver como alguém que cumpre, que realiza, que não desiste fácil. E isso sim, alimenta um tipo de motivação muito mais forte. Aquela que nasce do respeito por si mesmo. Portanto, pare de se culpar por não se sentir motivado o tempo todo. Isso não é um defeito, é humano. Só que se você quiser crescer de verdade, precisa construir um ritmo que não dependa do seu humor, que não desabe toda vez que o brilho inicial passar, porque vai passar. E tudo bem. A pergunta é: você vai parar com ele ou vai continuar? Como construir disciplina na prática agora que você já entendeu que a motivação é instável e que é a disciplina que sustenta qualquer transformação real? Chega a hora mais importante. Como na prática desenvolver essa disciplina? Porque uma coisa é falar sobre agir mesmo sem vontade. Outra é viver isso, no meio das distrações, cansaço, cobranças e imprevistos do dia a dia. E é exatamente por isso que a disciplina precisa ser estratégica. Não é sobre se forçar o tempo todo. É sobre construir um sistema que te apoie quando a vontade faltar, porque ela vai faltar. Vamos aos pontos-chave. Comece pequeno, mas comece certo. Erro mais comum é querer mudar tudo de uma vez. Criar uma rotina idealizada, cheia de metas e horários rígidos. Isso até funciona. Por 2 dias. Depois vem a exaustão. Disciplina se constrói com regularidade, não com intensidade. Comece com algo simples, que você consegue repetir, mesmo nos seus piores dias. Pode ser 10 minutos de leitura, 20 minutos de exercício, escrever um parágrafo por dia. O importante não é a quantidade, é o compromisso com o ato. Todas as áreas da vida pedem disciplina, porque só ela é capaz de te tirar do ciclo da empolgação que vira frustração e te colocar no caminho da evolução. A disciplina é o que sustenta o progresso quando o entusiasmo acaba. É o que constrói confiança, dia após dia. É o que dá base para você crescer, com segurança. Enquanto alguns estão sempre procurando um atalho, os disciplinados estão construindo o próprio caminho. E no fim, não vencem os mais rápidos. Vencem os que não param. Crie um ambiente que favoreça a ação. Você não precisa ser mais forte que todas as tentações. Só precisa reduzir o atrito. Quer treinar? Deixe a roupa separada. Quer estudar? Tire as distrações de perto. O ambiente molda o comportamento. Se você precisa lutar contra ele todos os dias, vai perder cedo ou tarde. Disciplina não é sobre resistir ao impulso, é sobre facilitar o que importa e dificultar o que atrapalha. Tenha clareza do porquê. Sem um motivo claro, qualquer, dificuldade vira desculpa para desistir. Por isso, antes de se comprometer com uma meta, entenda o que ela significa para você. Pergunte: por que isso importa de verdade? Esse porquê não precisa ser grandioso, mas precisa ser honesto. Porque é ele que vai te lembrar de continuar quando tudo parecer desanimador. 4. Estabeleça compromissos mínimos. Você não precisa dar 100% todos os dias, mas precisa fazer algo, ainda que pequeno. Crie versões mínimas do que você quer manter. Está sem tempo ou energia para o treino completo? Faça 15 minutos. Sem cabeça para escrever um capítulo? Escreva 3 frases. Isso evita a quebra total do hábito e mantém o movimento em andamento. Consistência importa mais do que perfeição. Monitore e celebre o progresso. A disciplina se fortalece quando você percebe os frutos do que está construindo. Por isso, registre seu progresso. Pode ser num app, num caderno, numa planilha. Ver os dias cumpridos, os passos dados, reforça a identidade de quem você está se tornando. E sim, celebre. Não com exageros, mas com consciência. Você está vencendo a si mesmo. Isso já é motivo suficiente para comemorar. Aceite que
Vai ser desconfortável. E siga mesmo assim, disciplina não é sobre gostar. É sobre fazer. Alguns dias vão ser cansativos, outros desanimadores. Mas você não precisa gostar da tarefa. Precisa respeitar o que ela representa. Toda vez que você age apesar da preguiça, da dúvida ou do tédio, você treina algo muito mais poderoso que o músculo ou o conhecimento, o autocontrole. E isso, com o tempo, muda tudo. Disciplina não é talento, é construção. Não nasce pronta. É moldada nas decisões silenciosas que ninguém vê, mas que você sente. E o mais bonito disso tudo é que ela está ao seu alcance. Sempre esteve. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é só não parar. Parte 4. Transforme sua identidade. Torne-se alguém disciplinado. Disciplina de verdade não é só uma atitude. É identidade. E enquanto você continuar se vendo como alguém indisciplinado, bagunçado, que começa e não termina, vai continuar agindo de acordo com essa ideia. O que muda o jogo é quando você para de esperar se sentir disciplinado e começa a agir como alguém que é, mesmo que no começo pareça forçado. Porque a verdade é que a identidade vem do hábito e não o contrário. Cada vez que você cumpre o que prometeu para si mesmo, mesmo em pequena escala, você envia uma mensagem para o seu cérebro. Eu sou uma pessoa que faz o que precisa ser feito. E quanto mais vezes você repete isso na prática, mais essa ideia se fortalece. Aos poucos você para de lutar contra o antigo eu e começa a assumir o novo. Não é sobre virar um robô. É sobre ser alguém que escolhe com intenção, e não por impulso. Que entende que nem todo dia vai ser fácil, mas todo dia pode ser um passo. Essa é a diferença entre querer mudar e se tornar alguém que vive de forma diferente. Então, se você quer mesmo mudar sua vida, pare de depender de vontade. Comece a se comportar como a pessoa que você quer ser. Mesmo que pareça estranho, mesmo que dê preguiça, mesmo que ninguém veja. Com o tempo, aquele esforço que antes era desconfortável vira natural. Aquilo que era um peso vira parte de quem você é. E é aí que acontece a verdadeira virada. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Se hoje você escolher dar um passo, pequeno que seja, na direção certa, já é um começo. E amanhã, outro. E depois, outro. A disciplina não te transforma da noite pro dia, mas ela te transforma um dia de cada vez. Não espere mais. Comece e torne-se a pessoa que você sabe que pode ser. Esse vídeo fez sentido para você. Curte o vídeo,